Alunos e alunas, muito bom dia. Na aula de hoje nós trataremos da contestação. Então, a contestação é uma peça processual a ser elaborada pela parte requerida da demanda. Então, obviamente que nós sabemos, de acordo com as regras gerais do nosso direito instrumental, a parte autora deverá, Então, a parte autora deverá comprovar a regular constituição do seu direito. Por meio do quê? Por meio da produção de provas que possibilite a constituição do seu direito. Muito bem. De outro lado, o réu, para que a parte autora não obtenha êxito na constituição do seu direito, deverá apresentar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, a fim de evitar que o autor tenha a regular constituição do seu direito. Então, repito, o réu deverá apresentar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos para que o autor não constitua regularmente seu direito. Então, nós percebemos, diante desse cenário, a importância do direito material. Então, não basta, obviamente, o operador do direito apenas conhecer o direito material, mas, sobretudo, precisa ter o quê? Uma boa habilidade no direito instrumental, justamente para que tenha condições, por meio da aplicação de institutos processuais, para que tenha condição do juiz analisar, no caso do autor, sua pretensão, e no caso do réu, os argumentos da sua peça de defesa. Então, é importante verificar que a peça de contestação ela precisa estar revestida de argumentos sólidos para que o autor não obtenha êxito na sua peça inaugural. De maneira que o artigo 335 e os demais, que são os artigos seguintes a essa norma, eles estabelecem quais são os materiais, quais são os argumentos que poderão ser utilizados pelo réu na peça de defesa, na peça de contestação. Então, o réu ele precisa, obviamente, ter aí quando ele vai preparar essa contestação, ele precisa ter uma leitura geral, digamos, daquilo que é possível apresentar nas suas alegações. Até porque o processo civil ele é progressivo e preclusivo, Então, progressivo e preclusivo. Se a parte não fala, se a parte não alega uma determinada matéria no tempo e no modo previsto em lei, essa matéria poderá não ser alegada no futuro, porque ela estará submersa aos efeitos da preclusão. Então, não basta a parte falar, eu quero alegar. Então, muito bem, é o primeiro passo, ela quer alegar, mas ela precisa alegar a matéria do modo e da forma prevista no direito instrumental. Porque se ela não fizer, ainda que ela tenha razão, ela poderá ter que aceitar a impossibilidade de alegação dessa matéria na medida que ela estará submersa aos efeitos da preclusão. Um outro item que nos chama atenção se refere à questão
da responsabilidade civil. Então, o Código Civil de 1916, ele tinha a responsabilidade civil de forma predominante no aspecto subjetivo. Então, de acordo com o Código Civil de 1916, para que a parte obtivesse êxito no reconhecimento de um evento danoso, ela precisaria demonstrar de forma inequívoca a presença de todos os requisitos da responsabilidade civil no formato subjetivo. E quais são esses requisitos? Então, a parte ela precisaria estar comprovando o ato, o nexo de causalidade, o dano e a culpa ou dolo. Então, olha que interessante. O reconhecimento da responsabilidade civil subjetiva indicava a necessidade de, pelo menos, a parte comprovar 4 elementos. Desses 4, 3 eram obrigatórios, que seria o ato, o nexo de causalidade e o dano. Mas um dos 2 alternativos, que seria a culpa ou dolo. Com o advento do Código Civil de 2002, que apresenta um modelo sistemático, aberto e móvel, como já foi tratado em aulas anteriores, o que acaba prestigiando a aplicação das cláusulas gerais, que seriam a boa-fé, eticidade, função social do contrato, dentre outras, temos também uma mudança no que se refere ao Instituto da Responsabilidade Civil. Então, de acordo com o Diploma Civilista de 2002, o nosso modelo de responsabilidade civil ele é híbrido, né? Então, nesse sentido, esse diploma civilista, ele tanto trata da responsabilidade civil no formato subjetivo, que já era reconhecido na vigência do Código Civil de 1916, como também trata dessa responsabilidade civil no formato objetivo. Então, os elementos da responsabilidade civil no formato subjetivo nós já sabemos, que é o ato, o nexo de causalidade, o dano, a culpa e o dolo. Já no formato objetivo, nós temos a figura apenas de 3 elementos. Então, para a caracterização da responsabilidade civil no formato objetivo, dependemos do ato, do nexo de causalidade e do dano. Então, para reconhecimento da responsabilidade civil no formato objetivo, dependemos apenas da presença de 3 requisitos: ato, nexo de causalidade e dano. Então, esse tema é de fundamental importância, porque ele pode ser um divisor de águas quando da elaboração da peça de contestação. Então, o operador do direito ele deverá analisar a situação concreta para verificar se, no caso, o modelo da responsabilidade civil ele é do formato subjetivo, conforme prevê por exemplo, o artigo 927 caput do Código Civil, ou se ele é do formato objetivo, conforme está previsto no parágrafo único do mesmo artigo 927 do Código Civil. Por quê? Dessa maneira, ele terá mais elementos para produzir a sua peça de contestação. Então, isso lhe dará uma melhor mobilidade quando da elaboração da peça defensiva, da peça de contestação. Por quê?
Conforme foi falado no início dessa explanação, a regra geral do ônus probatório é do autor. Então, de acordo com a regra geral, o autor deverá comprovar a regular constituição do seu direito. Essa é a regra geral. Agora, o réu, para que o autor não obtenha a regular constituição do seu direito, ele deve apresentar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, justamente buscando evitar a procedência do pedido do autor. No que se refere a essa apresentação de fatos modificativos, impeditivos ou extintivos, devemos visualizar que no primeiro momento o réu tem que verificar o aspecto formal dessa petição inicial. Então ele precisa verificar se o autor, por exemplo, preencheu todos os requisitos da peça inaugural. Caso não tenha sido preenchido esses requisitos da peça inaugural, ele deverá pedir a inépcia da inicial, que também, ainda que seja no formato preliminar, é uma matéria de defesa a ser apresentada pelo réu. Um outro ponto que merece destaque é do réu verificar se o autor preenche as condições da ação. Então nós sabemos que na vigência do Código de Processo Civil de 1973, nós tínhamos 3 condições da ação, que eram parte legítima, possibilidade jurídica do pedido e interesse de agir. A coisa mudou. De acordo com o atual Código de Processo Civil, nós temos 2 condições da ação. Então nós temos, de acordo com o artigo 17 do Código de Processo Civil vigente, a condição que se refere à legitimidade das partes e o interesse de agir. Então também é um mecanismo de natureza instrumental que poderá ser utilizada pelo réu na defesa dos seus direitos. Então, conforme foi falado no início dessa explanação, o autor deverá comprovar a regular constituição do seu direito, pela regra geral, ao passo que o réu deverá apresentar fatos de natureza impeditiva, modificativa ou extintiva, a fim de que a ação seja julgada improcedente. Muito bem, ficamos por aqui. O meu muito